Vamos lá, Matheus. Vídeo pré-jogo de Vitória e Santos nesse domingo. Confronto diretíssimo na Série A. Algumas rodadas antes da pausa de meio de ano. A gente sabe que o Vitória vive uma situação crítica, então até a pausa, coisas importantes podem acontecer no clube, falando especialmente da situação do Thiago Carpini. Esse vídeo aqui é para a gente comentar um pouco da nossa expectativa para o jogo, Matheus, em termos de escalação. Não vai ter muita novidade, eu imagino, porque algumas peças aí que poderiam de repente pintar de forma diferente, como o Fabre, tá fora, né? Então eu não acho que vai ter muita surpresa em relação a isso. No final do vídeo a gente vai fazer aquela brincadeira de escalar o time, mas o vídeo é para a gente comentar um pouco aí da situação dos dois times, como que a gente vê o confronto, do que a gente vem assistindo também o Santos até aqui. Tem aí a possível Participação, atuação né? de Neymar, né? A gente não sabe se como titular ou durante o jogo. De toda forma, pelo que a gente viu dele até aqui contra o CRB e nas outras participações, ainda que seja só um tempo ou 30 minutos, já é o suficiente para a gente prestar muita atenção. Então eu começo perguntando como é que você vê aí. Se você está confiante para o jogo, Matheus, se você imagina que o Neymar joga, e caso sim, como que você pensaria aí a estratégia do Vitória de Thiago Carpini para esse jogo no domingo às 6h30? Beleza, Rafa? Bom dia aí, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário, né, que você esteja vendo esse vídeo. De fato é um confronto direto, né? A gente está ali na beira na porteira do rebaixamento, o Santos está lá dentro, mesmo eles vencendo o jogo, eles não saem da zona, né? Mas a participação ou não de Neymar vai ser, eu acho que um divisor de águas nessa partida, né? Eu vi um segundo tempo do último jogo do Santos da Copa do Brasil contra o CRB. E 30 minutos que ele participou do jogo, parece que os atletas do Santos viraram todos Pelé. Né? É impressionante o que ele consegue fazer de diferente, o que ele consegue potencializar a esses atletas, né? Mesmo com suas limitações, mas você viu um time diferente, a participação dele no jogo foi muito favorável para o Santos, né? Que perdeu várias oportunidades naquela partida, mas enfim, acho que de fato vai ser um jogo muito difícil, né? Não sei como é que vai estar o tempo aqui, que também pode impactar em relação a campo mais pesado, né? Que ainda continua chovendo em Salvador em alguns momentos. Mas eu acho que Carpini precisa bolar uma estratégia. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso aqui, para pelo menos ser mais corajoso, vamos dizer assim, do que foi no último jogo no Bavi. Né? Acho que aquilo tem que servir de lição para a sequência do campeonato. A imposição que faltou, né, quando a partida se deu para favorável à vitória. Então acho que ele tem que pensar numa forma de tentar logo, sei, matar o jogo logo, algo do tipo. Né? Algo que a gente estava conversando aqui em off, de tentar mudar essa estratégia de controle versus imposição. Né? Então eu sigo um pouquinho nessa linha aí. Pois é, Matheus, pensando aí em mudanças, porque evidentemente a gente não pode chegar aqui depois do que aconteceu no domingo e sugerir que tem que ser mantido, estamos no caminho certo, porque não estamos. E no entanto, a gente não tem exatamente um grande cardápio de opções de mudança, tanto em termos de titularidade, como eu falei no começo do vídeo, como em termos de mudanças táticas. Eu confesso para você que eu sou muito cético a essa altura do campeonato, de cobrar aqui que o Vitória passe a ser um time que do nada, por causa de uma semana de treino, vai começar a pressão na bola, voltar a ser o que era no Thiago Carpini do ano passado, ou que vai começar a jogar em linha alta dentro do Barradão, ou que vai voltar, ou até melhorar as suas triangulações, até em relação ao ano passado, que eu acho que a gente superestimava Sim, o que eram as triangulações do Vitória, mas passar a jogar de forma mais associativa do que vinha jogando, que isso possa melhorar um pouco, é a única esperança que a gente tem. Agora, eu não tenho mais muita fé realmente de que taticamente, é, antes dessa pausa aí, que aí pode ser um choque importante de um mês, né? Antes dessa pausa, eu não vejo o Vitória evoluindo tanto assim da água para o vinho, Matheus. Então, o que a gente espera, né? Alternativas que a gente tem.
Eu comentava com você antes de começar o vídeo. De repente, como o Carpini ele gosta de pensar bastante o jogo de forma dividida entre primeiro e segundo tempo, então desde o ano passado a gente vê muito esse padrão que ele gosta de. Ano passado, ele gostava bastante de segurar no primeiro tempo e acelerar no segundo, né? Pressionar um pouco mais no Sim. segundo. Esse ano ele voltou a fazer isso agora no Brasileirão. E aí o que eu jogo para você é a seguinte situação, Matheus. Eu continuo, se o torcedor que acompanhou o nosso pré-jogo nas últimas semanas, tanto no Bavi como no último jogo contra o Vasco, eu destaquei bastante o elemento psicológico de como a gente precisava ser assertivo em não escalar atletas que pudessem jogar a torcida contra o time no Barradão. O que aconteceu? Exatamente, né, o que a gente temia. O Janderson foi escalado. O Janderson, antes do jogo começar, já tinha gente nos imbatíveis Vaiando, vaiando o jogador. A gente sabe que isso contamina o estádio de futebol, Matheus. Energia é algo que circula, né? sim. Isso contamina a atmosfera do estádio. Então, para mim, o fator psicológico ele ainda é muito importante para esse jogo, tanto na hora de escalar os atletas, como também em qual é a postura que você vai ter. Do ponto de vista tático, como que eu penso essa questão? A mudança que eu proponho para o Carpini nesse jogo é, Carpini, tudo bem você continuar pensando taticamente o jogo de forma dividida entre os tempos, mas vamos inverter isso. Vamos pressionar um pouco mais no primeiro tempo, vamos escalar os jogadores mais de velocidade no começo, para, por exemplo, não dar brecha para a torcida vaiar o Vaiar, sim. Mosquito. Porque se você começa o jogo controlando com o Mosquito, a chance de não dar certo, de ele não aparecer, é grande. É grande. Então começa acelerando com o Mosquito, para ele tentar, para ele pressionar, para ele fazer alguma jogada individual, para ele jogar a torcida para cima. A gente comentava que já são aí mais de 20 mil check-ins, o fator Neymar com certeza contribui, mas eu não estou nem aí. Se for Neymar para levar torcedor do Vitória para o estádio, ótimo, que Sim. leve e que o torcedor pelo menos não fique torcendo para Neymar, Que né? faça a Vá assistir diferença, né? Neymar, mas torça para o Vitória, né? Claro. Grite pelo Vitória. Então, é, se esse fator contribuir, tá ótimo, é o que a gente tem. Então, em termos táticos, eu proponho isso, sabe, Matheus? Vamos inverter isso, vamos fazer um primeiro tempo de começar pressionando o jogo, acelerar. Daqui a pouco a gente discute como que isso reverbera na escolha das peças, mas eu queria saber a sua opinião aí sobre essa minha tentativa, enfim, de inverter a estratégia tática para o jogo e como que você vê aí também essa questão psicológica aí da partida. Eu acho que é bem nessa linha mesmo, Rafa, porque eu sou um pouquinho mais da velha guarda, né? Não parece, mas sou um pouquinho. Então, da minha época de adolescência ali, eu sempre via a Vitória assim, pressionando pelo menos logo ali nos 15 primeiros minutos, para tentar logo fazer o primeiro gol, para sair na frente, para ter a torcida a seu favor, né? Eu sou dessa época, me acostumei vendo isso, né? De no primeiro tempo ser muito acelerado, de a maioria dos jogos aqui em Série A a gente virar o primeiro tempo vencendo o jogo. E aí com a chegada de Carpini a gente vê que teve essa mudança, né, desde o ano passado de primeiro enxergar o jogo, controlar no primeiro tempo com a posse, não ser tão agressivo para tentar fazer o gol. Lógico que se surgiu o gol, ótimo, excelente. Mas essa mudança de estratégia eu vejo com bons olhos, eu enxergo que o Vitória precisa voltar às suas origens de time mais acelerado no primeiro tempo, né? Talvez ele tentou fazer isso um pouco no início da temporada, até porque os adversários pediam isso, né? O Vitória precisava ser o dono do jogo. A gente comentou isso aqui em várias outras situações, outros vídeos, outras lives, né? Mas eu enxergo isso realmente com bons olhos e isso que você falou do fator psicológico, eu acho que é super importante. A gente comentava isso durante a semana, né? Nas nossas conversas pós-Bavi. E eu acho que foi isso que até que falou, falando até um pouquinho já do Bavi, né? Mas eu acho que é o que a gente vai levar para esse próximo jogo. Eu acho que tem servido de lição. Faltou um pouquinho uma mudança logo ali na expulsão para também entrar o fator psicológico naquele jogo, né? Então eu acho que o fator psicológico também faz parte da partida de futebol, técnico, tático, físico e também o psicológico. Então faltou uma mudança ali para impactar, né, no decorrer ali da partida logo na expulsão. Então eu acho que essa questão de você ser mais impositivo logo no início
e você também leva o fator psicológico junto, leva a torcida junto, eu acho que é muito válido. Pois é, já pegando um gancho, então, que a gente começou a falar da estratégia para o jogo, a gente separou uma estatística para colocar. Vamos deixar para o final, já pegando o gancho aí para escalar os nossos 11 titulares. Se você tem aí o line-up Vamos compartilhar para aqui. projetar, aí tem um problema, né, Matheus? Porque essa proposta, se a gente quer realmente fazer uma estratégia de começar acelerando, digamos assim, pensar num time que seria o time de segundo tempo para começar jogando, num cenário ideal, eu colocaria dois pontas de velocidade, um centroavante, possivelmente se a gente tivesse essa peça, né, com confiança também de velocidade. Só que aí, quando a gente olha para o momento do elenco, aí tem um problema, Matheus, porque o Kaiser, obviamente, tem que ser titular e não é esse cara, né? Uhum. Da intensidade física, da pressão em linha alta. A gente não tem, nesse momento, dois pontas de velocidade em boa fase para colocar. Então, no cenário ideal, eu, por exemplo, guardaria o Oswaldo nessa estratégia para ser o Oswaldo para a gente controlar mais, de repente até entrar no intervalo. Se o Eric estivesse num bom momento, eu começaria com o Eric e Mosquito para tentar justamente essa estratégia de acelerar. Ou se o Fabre tivesse em condições, aparentemente o Fabre ainda está na transição, então eu acho que o Fabre não vai para o jogo. Se o Fabre estivesse para jogar, eu consideraria começar jogando com ele justamente para fazer essa pressão inicial, inverter um pouco, né? O Fabre é o cara, sempre que entra no segundo, vamos testar uma coisa diferente, coloca ele entrando de primeira, mas a gente não tem essa opção, Matheus. E aí, diante disso, o que dá para fazer, Matheus? Porque não tem muita opção para substituir o Oswaldo, o Eric, seria injusto com o elenco colocar ele para começar esse jogo. Acho que a mensagem que se passa depois do jogo tão ruim que ele fez, colocar ele de titular não é uma boa mensagem em termos de justiça do elenco. E aí, como é que a gente faz, Matheus? Vai ter que ir com o que tem, né? É assim, não tem, de fato não tem muita. Acho que o que pega mais são de fato os nossos beiradas, né? Que a gente tá tendo dificuldade. Eu acho que do meio para trás não tem muito o que fazer. Eu acho que do que vem sendo escalado aí, eu mudaria só a peça ali de Healer por Baralhas. Eu faria essa mudança. Vamos Mas lá, vamos vamos lá, colocando enquanto você fala? vamos lá. Mas eu acho que no, do meio para trás é isso que eu falei, tá bem consolidado, né? Eu não sei em relação à situação de Zé Marcos, se ele de fato já vai estar disponível para esse jogo. Acredito que sim, né? Que ele Eu imagino que sim, já tava no imagino que banco sim. no Bavi. A minha plataforma seria essa daqui, né? É o que o Carpini na prática vem fazendo com a bola, Com a bola, essa trinca isso, aí. exatamente. Então seria Lucas, Claudinho, cadê Claudinho? Claudinho, é, vamos lá mais para os zagueiros. Eu acho que vai dar Zé Marcos. Acredito que ele vai voltar com o zagueiro pela esquerda canhoto. Apesar de Alter ter jogado bem pelo lado esquerdo, mas Edu não foi Sim. tão bem é, no Bavi, né? A gente viu que ele sentiu o Bavi, mas não foi tão bem. Jamerson pela esquerda. E aí era a mudança que eu faria. Colocaria aqui Baralhas como volante. Ele seria meu primeiro volante, sim, né? E aí com a volta de Mateuzinho pela direita, Ronald pela esquerda. E aí que tá, os beiradas. Acho que essa é a grande Pois é. interrogação, né? Eu acho que de fato, assim, em relação ao centroavante, já está definido que vai ser Kaiser, não tem para onde correr. Ele jogou o Bavi inteiro? Jogou o Bavi inteiro, né? O Jogou Bavi inteiro. Bavi a maior parte, né? Saiu no Saiu final. no finalzinho. Teve É. uma semana aí para recuperar, para descansar, né? Então acho que o que vai pegar de fato é a escolha desses dois beirados aqui. Eu acho que o meio-campo, é, entendendo e conhecendo o Carpini, vai ficar essa dúvida entre Baralhas e Hiller, né? O meu seria com certeza Baralhas. Mas para esses dois beiradas aqui eu iria de Oswaldo. Eu iria de Oswaldo e Mosquito. Era o que eu faria. É. Não tem Não o tem que muito o que fazer. fazer. Eu assino embaixo. A minha dúvida seria na lateral direita, entre Claudinho e Cáceres.
porque o Claudinho não vive um bom momento, e aí a gente já vai emendar com a estatística bem interessante para o jogo que a gente tinha separado aqui. Antes de falar da estatística, só mais um ponto sobre essa escalação. Eu lembro que a dupla Claudinho e Mosquito costuma até se dar bem, Matheus. O Mosquito entrou algumas vezes pelo lado esquerdo, mas a gente percebe que quando ele joga junto com o Claudinho, são dois jogadores que se complementam, porque o Mosquito gosta da amplitude pelo lado Sim. direito, gosta de ficar ali bem aberto, e o Claudinho gosta de vir por dentro. Então eles costumam se entender melhor do que o Cáceres e Mosquito. Uhum. Tá? A gente já viu aí funcionar em alguns momentos essa dupla Claudinho e Mosquito. Então, nesse aspecto tático, eu acho que encaixa. A questão é só a preocupação, especialmente defensiva, na lateral direita, Matheus. E aí, para encerrar Rapidinho a aí, questão que a gente até tinha. nessa situação de Claudinho e Cáceres, como o clube ainda não divulgou os relacionados, porque Cáceres está lesionado, né? Lesionou lá no jogo da Sul-Americana. Então por isso até que não ficou disponível para o Bavi. Não sei se de fato recuperou ou não, se vai estar disponível para o jogo ou não. Né? Por isso até minha Pelo opinião é que de é, Claudinho. pelo que eu li, sim. Pelo que eu li, o Cáceres vai estar disponível. Eu não vi essa informação cravada, mas pelas notícias e pelo que eu vi o pessoal simulando aí o time para o jogo, eu imagino que o Cáceres está à disposição, sim. É, mas para encerrar, esse dilema continua em relação à estratégia, encerrando esse assunto estratégia. Eu gostaria sim de um time que fosse, digamos assim, o time do segundo tempo no primeiro tempo, mas obviamente a gente teria alguma dificuldade, Matheus, com Oswaldo e Kaiser especialmente, de ser esse time que faria aí uma pressão inicial Sim. nos primeiros 20 minutos de jogo. Não é o elenco ideal, os 11 ideal para fazerem essa estratégia. Vamos ver como que isso se resolveria, esse dilema aí. Mas aí, inaugurando esse último assunto, que eu acho que é uma estatística interessante para a gente pensar para esse jogo, Matheus, é que segundo esse site aí, o WhoScored, que é um site de estatística de futebol, o Santos é o time que mais ataca pelo lado esquerdo no Brasileirão e, por sua vez, é o time que menos ataca pelo lado direito. Portanto, é um time que ele é bastante previsível no lado do campo, na zona do campo que ele escolhe para atacar. Né? Esse site divide entre lado esquerdo, lado direito e centro. Uhum. Né? Então, o Santos não costuma atacar nem pelo centro nem pelo lado direito, é pelo lado esquerdo. Então, isso duplica a questão lateral direita do Vitória, se é Claudinho ou se é Cáceres. Sim. Se a gente leva a sério essa estatística, isso reforça a necessidade de um lateral direito um pouco mais defensivo, né? Que Uhum. seria o caso do Cáceres, no lugar do Claudinho. E aí, pensando em outras questões do jogo, Matheus, se o próprio Neymar jogar como titular ou em algum momento que ele entrar no jogo, a gente sabe que é um jogador que, por mais que às vezes ele assume a ponta de lança, o cara que sai do meio, mas ele flutua muito pelo Muito. lado esquerdo. Sim. Então é muita atenção ao lado esquerdo do Santos, com ou sem Neymar, né? Felizmente o Soteldo tá machucado, Machucado. porque é outro cara que gosta muito ali, que faz a festa pelo lado esquerdo. Então, Matheus, em questão aí de tática e de estatística para o jogo, é muita atenção ao lado esquerdo do Santos. A gente vai ter que redobrar muito essa marcação aí com quem for o lateral direito. E se o Mosquito for o ponta pela direita, talvez seja aí novamente mais um motivo para colocar o Mosquito na direita, porque é um cara que faz ali as perseguições, né, que cumpre a questão defensiva, Defensivo. tática, de forma mais interessante, talvez, do que o Eric, ou do que seria, por exemplo, o Fabri, né, que seria uma opção que eu pensaria se ele estivesse disponível. Interessante essa estatística, né, Matheus? Porque é um time realmente que é 45% previsível na forma como ele joga. 45% dos ataques do Santos são pelo lado esquerdo. Então, Pois é, bastante coisa. e potencializa, como você falou, potencializa isso se Neymar vier de titular, né? Ele jogou quase toda a carreira dele ali pelo lado esquerdo, ele vem jogando hoje mais por dentro, mais para, como você falou, como ponta de lança, mas caindo ainda muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Então precisa de fato ter essa atenção. É uma estatística muito interessante, que espero que o staff lá do Vitória tenha esse número, né? Que consiga ter essa atenção, acredito que sim, né? Mas de fato é um ponto de atenção que precisa ter aí do lado defensivo. Pois é, só para encerrar, acho que vale a gente comentar sobre o fator Mateuzinho. Matheus, o Mateuzinho volta para o jogo,
Passou por uma situação complicada no jogo anterior, em que ele foi expulso de uma forma muito infantil. Talvez, assim, se a gente quer levar para o lado positivo, talvez seja ali o choque que precisava Sim, para essa virada de chave do Mateuzinho, porque eu já destacava como não só a questão técnica vinha abaixo, mas o próprio comportamental, Matheus. A gente via ali que era um atleta que em muitos momentos parecia sem paciência para uhum, tabelar e para articular. É como se ele estivesse cansado de se sacrificar pelo time e não ter nada em troca. Então é até compreensível, porque a gente já, nas nossas lives, a gente cansou de falar isso, né? Como atleta de futebol, como qualquer outra profissão, não vai se sentir bem de ele estar dando mais do que os outros, né? E não tendo digamos assim, não sendo recompensado por isso, né? Chega uma hora que cansa, o cara sim. cansa de produzir, cansa de se doar. É, eu espero que alguma coisa tenha acontecido depois dessa expulsão para, enfim, para o Mateuzinho. Eu não vou dizer ser aquele Mateuzinho, porque isso não é um passe de mágica, não é assim que É uma funciona. construção, né? Mas Uma que pelo menos reconstrução. ele volte a trabalhar de forma um pouco mais ali articulada nas triangulações, que ele volte a estar um pouco mais presente na fase final, no último terço, porque ultimamente ele vinha muito ali recuando para ajudar na saída de bola e acabava ocupando ali, às vezes, uma zona morta do campo, quando a gente precisava ver ele lá na frente. Às vezes ele estava ausente. Então eu realmente espero que o Mateuzinho volte a ser mais coletivo do que ele vinha antes dessa expulsão. É o que eu espero. Se isso acontecer, certamente vai ajudar muito, porque nessa vitória sem repertório das últimas semanas, é o que a gente precisa, Matheus, É alguém para que para pense fazer alguma diferente. coisa, para fazer alguma coisa contra o Santos. E o fator Kaiser, obviamente, tem contribuído também. Espero que o Barradão faça a diferença com esses mais de 20 mil que estarão no estádio Presente. no domingo e que a gente consiga aí esse confronto direto importantíssimo contra o Santos e aproveitando que se o clima no Vitória é ruim, Matheus, o clima no Santos é 3 vezes pior. Pior, é Então a gente verdade. precisa realmente se aproveitar disso. O fator psicológico tem que fazer a diferença. É isso aí. Eu acho que é esse ponto que você falou do clima do adversário ser pior do que o nosso. Então, isso que a gente comentou aqui de ser mais impositivo no primeiro tempo, eu acho que vai ser muito válido, que a gente começar o jogo ganhando, né, virar o primeiro tempo ganhando. Esse fator psicológico vai entrar muito durante, no decorrer da partida, né? Então, acho que é uma mudança de estratégia que deve ser pensada sim.